atividades Montessori, o que são, para que elas servem e quais são os benefícios que elas trazem para o desenvolvimento da sua criança. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você precisa ficar até o final para entender o que fazer de acordo com a idade da sua criança. Olá! Bem-vindo ao canal Reflexões de Mãe Prof. Aqui é o lugar onde nós falamos sobre maternidade e educação para facilitar o seu relacionamento com as suas crianças. Eu sou Regina Pimentel e no tema de hoje nós vamos falar sobre atividades Montessori e como elas podem auxiliar no desenvolvimento da sua criança. As atividades com inspiração Montessori são atividades que desenvolvem a criança mesmo enquanto ela está brincando. Então, quando a gente observa uma atividade, quando a gente traz uma proposta para uma criança, a gente vai levar em conta alguns requisitos importantes, como a idade da criança, o ambiente onde ela está, o material que a gente tem disponível e como isso vai ajudar a criança a desenvolver o seu cognitivo, a desenvolver o seu físico, a desenvolver o seu emocional. Quando você vai numa loja de brinquedos, existe um mundo infinito de possibilidades. E quando a gente analisa um pouco mais de perto os brinquedos que a mídia traz como bons brinquedos para as nossas crianças, a gente percebe que são brinquedos que não desenvolvem nada na criança. A gente até chama de brinquedos que brincam sozinhos. E o que é isso, brinquedos que brincam sozinhos? São brinquedos que executam coisas por eles mesmos e a criança não precisa atuar enquanto brinca. Quando você pega um carrinho que tem um controle remoto, por exemplo, a criança só mexe um botão para frente e para trás. E o que isso traz de benefício para ela? Mas quando você pega um brinquedo, um carrinho, que a criança precisa empurrar ou que a criança precisa puxar, o que ele traz de benefício para sua criança? Consegue entender a diferença? O carrinho que a criança puxa ou que ela empurra, ela está desenvolvendo a força, a persistência, ela está desenvolvendo a resolução de problemas, mas o carrinho que a criança apenas aperta um botão e o carrinho anda sozinho, não traz nenhum benefício importante para a criança. Então, quando você vai escolher um brinquedo para uma criança, é importante você pensar qual a idade que ela tem e o que esse brinquedo vai trazer para ela de importante. Enquanto ela brinca, o que ela vai desenvolver? As atividades Montessori desenvolvem na criança a concentração, o senso de ordem, ajudam a criança a solucionar problemas, ajudam a criança a repetir, a pensar e proporciona para ela momentos de alegria, porque ela vai ficar feliz depois de ter atuado enquanto brinca, ao invés de apenas ver um brinquedo se mexendo sozinho, ou piscando, ou cheio de luzes. A crítica não é para as pessoas que compram os brinquedos, mas para os fabricantes que querem apenas vender coisas. E se você prestar bem atenção, quando você compra um brinquedo todo colorido, cheio de luzes e sons, a criança brinca por pouco tempo e logo aquele brinquedo é esquecido. E aí o que a gente faz? Compra mais brinquedos achando que é isso que a criança precisa. Mas eu vou te mostrar hoje, você não precisa gastar nada para trazer atividades que vão desenvolver o seu filho e vão trazer a ele concentração e felicidade enquanto brinca. As atividades que a gente pode fazer em casa com as nossas crianças dentro do Montessori são atividades que podem ser divididas em algumas áreas interessantes. Então você pode proporcionar para sua criança atividades de artes, atividades sensoriais, atividades de vida prática e atividades de linguagem. As atividades de linguagem, elas não são cadernos e livros que você vai ficar constantemente ali pedindo para que a criança escreva, para que a criança faça. Não, são atividades especiais que você vai trazer para a criança de forma leve. Então, você pode providenciar aí na sua casa pequenos objetos, miniaturas de animais, miniaturas de lugares bonitos que você já passou, ou mesmo cartões postais. E aí você traz para a sua criança contando uma história, dizendo como foi viajar para esse lugar, ou contando características de alguns dos animais que você tem ali à disposição, ou em forma de miniatura, ou em forma de cards, né, de cartões, para que a criança vá adquirindo vocabulário. Até os 6 anos é muito importante que a criança amplie o seu vocabulário o máximo possível, porque isso vai ajudá-la a desenvolver outras partes da linguagem que a gente desenvolve na escola, como a leitura e a escrita. Você pode ler livros de fatos reais, livros que trazem informações bacanas para sua criança de acordo com o interesse dela, e você pode prestar atenção no que é que ela mais gosta, para que você seja assertivo e tenha a atenção da sua criança enquanto lê ou enquanto
conta uma história. Você não precisa trazer livros densos, são livros simples, com poucas informações, para não sobrecarregar a mente da sua criança. É importante que seja livros com ilustrações reais ou desenhos. Se você trouxer ali animais que falam ou objetos que falam, a criança ela vai perder o interesse rapidamente, porque o interesse da criança é pelo mundo real. Já as atividades sensoriais são atividades que vão mexer com os sentidos da criança: o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. São atividades que você tem na sua casa, eu tenho certeza. Presta atenção nesses exemplos. Atividades com areia, com farinha, com grãos, atividades com frutas que vai gerar ali um cheiro gostoso. A criança pode pôr a boca, a criança vai ali manusear com as mãos e isso vai trazer para ela grande benefício, porque ela vai trabalhar com as mãos. Montessori fala que as mãos são instrumentos da inteligência. Por isso, quando você permite que a criança explore de forma sensorial, ela vai estar desenvolvendo a inteligência e a concentração. As atividades sensoriais também podem ser objetos que têm texturas diferentes. Você pode trazer lixa, esponja, espuma. Você pode cozinhar um sagu. Vocês conhecem o sagu? Ele faz ali uma gosminha depois de cozido e tem umas bolinhas transparentes que são experiências incríveis para a criança enquanto ela está ali tocando, manuseando. Outra coisa que é muito legal de usar com as crianças são chocalhos que a gente pode produzir em casa mesmo para ajudá-las a desenvolver a audição. Você coloca grãos dentro de uma garrafa PET pequena e isso já vai trazer para ela uma experiência bem legal. Coloca 2 garrafas de feijão, 2 garrafas com arroz, 2 garrafas com soja e aí a criança pode fazer o pareamento de sons. Ela vai sacudir de um lado, sacudir de outro e o que fizer o mesmo som, ela pode juntar fazendo um pareamento. Outra atividade que é bacana para desenvolver a visão das crianças é trazer atividades com cores que seja apenas de cores. Então você traz ali uma atividade com corante para misturar cores. Você pode trazer plaquinhas de cores para a criança fazer o pareamento. Você também pode trazer cards que tenham contrastes, preto com fundo branco ou branco com fundo preto, e assim a criança vai contrastando as cores. Uma coisa que ajuda no desenvolvimento da visão dos recém-nascidos são os móveis montessorianos. E os móveis montessorianos, eles podem ser usados a partir da 2ª semana de nascimento. A criança já pode visualizar os móveis que devem ficar bem pertinho do rosto dela, a mais ou menos 25 a 30 centímetros, para que ela consiga enxergar e ela vai poder ver ali o movimento. Primeiro é um mobile Munari, que são cores preto e branco apenas. Depois tem outros móveis que vão desenvolvendo gradativamente a visão da criança com movimentos e cores mais vibrantes para desenvolver o foco e a visão desse bebê. As atividades de vida prática são atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Quando a criança te ajuda a lavar uma louça, quando ela ajuda a tirar o pó de uma estante, quando ela ajuda você a lavar a cozinha ou passar pano na casa, são atividades que vão trazer para ela grande concentração e também o senso de ordem muito grande. As atividades de vida prática também envolvem as atividades que a criança faz para ela mesma, como escovar os cabelos, escovar os dentes, escolher a roupa, se vestir, ir ao banheiro. Você pode ajudar a sua criança a aprender essas atividades para que ela consiga se desenvolver de forma integral. Já as atividades de artes são atividades que você vai deixar a criança colocar para fora o que ela tem de artístico. E aí você não precisa dar apenas lápis e papel. Tem muitas outras formas da criança expressar a sua arte. Ela pode colar pequenos papeizinhos, ela pode desenhar num plástico bolha, ela pode pintar com os pés, ela também pode pintar com carvão. Já experimentou pintar com carvão num pedaço de lixa? É uma sensação incrível. Ela também pode pegar um papel camurça e desenhar com giz de lousa. Também tem uma outra sensação
e gera na criança o desejo de estar ali fazendo aquela atividade, concentrada naquilo. Por falar em concentrada, você sabe quais são os benefícios da concentração no desenvolvimento da criança? A concentração traz grande benefício para o desenvolvimento da sua criança. Ela consegue desenvolver melhor o seu cognitivo, ajuda a criança a ter mais facilidade para completar tarefas, para resolver problemas e também para se autorregular, tanto em relação às emoções quanto em relação ao comportamento. Por isso que a gente sempre fala no Montessori sobre a importância da concentração na vida da criança. Ela também vai ter foco e vai levar isso para o restante da vida dela. Quando a gente vira adulto, a gente tem maior dificuldade de se concentrar, porque isso não foi desenvolvido na nossa infância. Brincar é o trabalho da criança. Por isso, a gente precisa proporcionar para ela atividades que vão desenvolvê-la. As atividades Montessori vão ajudar a sua criança a desenvolver a concentração e você vai gastar pouco ou quase nada para fazer essas atividades. Além disso, você não vai gastar tempo também ali pensando e fazendo um monte de atividades. Você só vai colocar para sua criança aquilo que está no interesse dela. Como você organiza então as atividades para a criança? Tem uma pequena prateleira ou um espaço no chão para você colocar ali as atividades. E você pode pôr de 4 a 5, máximo 6 atividades, porque isso vai ajudar a criança a guardar depois. Se você põe muitos brinquedos, muitas atividades ali, a criança fica perdida, não sabe aonde coloca as coisas e aí vira aquela bagunça e você não sabe o que fazer. Por isso, poucas atividades, poucos brinquedos para a criança, de acordo com o interesse dela, vão ajudá-la a se concentrar na hora de trabalhar, a escolher melhor, a fazer boas escolhas, a guardar as atividades depois de usá-las e não deixar as coisas em desordem. Então, você vai colocar ali essas atividades de acordo com o interesse dela. A criança perdeu o interesse em alguma atividade, ela está ali sobrando, você tira e guarda e repõe por outra que você acha que pode ajudar a criança a se desenvolver, ajudar a criança a se concentrar, ajudar a criança a chegar na concentração espontânea que a gente fala em Montessori, que é aquela concentração que vem de uma atividade que a criança escolhe de forma espontânea, de uma atividade que ela repete várias vezes, de uma atividade que usa as mãos para ser feita, de uma atividade que vai trazer grande alegria após o término dela. Você vai notar o sorrisinho no cantinho do rosto do seu bebê, da sua criança, depois que ele realizar uma atividade que proporciona todos esses benefícios. Nós, como pais e mães, erramos quando a gente não se importa com os brinquedos que as nossas crianças têm. Quando a gente só vai na loja e quer comprar o brinquedo mais caro porque todos os amigos têm e você nem sabe qual é o motivo de todos terem esse brinquedo. A gente vai pela moda, a gente vai pelo marketing, a gente vai pela mídia. Mas olha, é importante que você observe essa criança, entregue para ela o que ela quer fazer. Se você observar um bebê, você dá para ele um brinquedo e você dá para ele uma caixa de papelão. Eu tenho quase certeza que ele vai escolher a caixa de papelão, porque é algo que ele pode manusear, que ele pode tocar, que ele pode interagir. E muitas vezes o brinquedo não gera essa interação toda e ele prefere algo real que vai ajudá-lo a se desenvolver. Já é uma escolha da criança. E a gente vai para o lado contrário, a gente tenta remar contra a maré. Não faça isso com a sua criança. É claro que se ele ganhar um brinquedo que você não considera Montessori, você não vai dizer para a pessoa, esse brinquedo não é Montessori, então eu não vou aceitar. Não, receba com carinho, porque as pessoas dão as coisas para os nossos filhos porque amam as nossas crianças e a gente não pode negar um presente, não é mesmo? Então deixa lá para sua criança brincar, a hora que ele enjoar, você guarda ou doa esse brinquedo e todos ficam felizes, né? Mas se você for escolher um brinquedo para sua criança, procure escolher brinquedos que vão ajudá-lo no desenvolvimento. Pensando nisso, quais são as características de um bom brinquedo baseado na filosofia Montessori? Montessori não fabricou brinquedos, ela fabricou atividades escolares, mas tem alguns brinquedos pedagógicos que ajudam a criança enquanto brinca. Então, as características desses brinquedos
são preferencialmente brinquedos de madeira. Por quê? Porque a madeira, ela ajuda a criança a perceber peso, temperatura, a perceber dimensão. Se você traz apenas brinquedos de plástico, a criança pega vários brinquedos diferentes e eles têm a mesma textura, a mesma temperatura, o mesmo peso, porque o plástico ele é igual. Agora, se você pega vários brinquedos de madeira diferentes, eles têm peso diferente uns dos outros, eles têm ali a dimensão diferente, eles têm formas geométricas, que já é um aprendizado para a criança. Então escolha os brinquedos de acordo com a faixa etária da sua criança e que geram atividade. Então, quando a gente fala em brinquedos pedagógicos, normalmente são brinquedos de encaixe, como eu falei, de madeira, brinquedos que têm cores e que vá gerar atividade com as mãos. A gente já falou sobre a característica da madeira, porque ela é importante, e os brinquedos pedagógicos ajudam a criança nesse desenvolvimento e nessa intenção de trabalhar com as mãos. As atividades Montessori podem começar a partir do nascimento do bebê. Quando você vai amamentar o seu bebê e você conversa com ele, você está desenvolvendo a linguagem. Também tem atividades com os móveis, que são as primeiras semanas dos bebês, atividades com chocalhos, mordedores de silicone, de madeira, de tecido, pequenos objetos como bolas de tecido, bolas de borracha, bolas com protuberância. São atividades desde muito pequenos que eles já conseguem fazer. Quando o seu bebê tem 4, 5 meses que consegue agarrar coisas, você pode trazer para ele objetos maiores que ele vai conseguir tocar. Você pode trazer para sua criança entre 1 ano, 2 anos, atividades que ele pode transportar de um lado para o outro. Enche uma garrafa de água e pede para ele carregar. Você vai ver a emoção nos olhos dele enquanto transporta aquilo que é muito pesado, porque entre 1 ano e meio e 3 anos, a atividade da criança é fazer o máximo de esforço possível. Então tudo que é pesado, tudo que precisa ir longe, ele vai adorar transportar. Fazer pequenas caminhadas ao ar livre com a criança são atividades que vão ajudar a criança a desenvolver a visão, o olfato, a audição enquanto caminha, o sensorial, quando ele pode tocar nas folhas, na grama, observar uma flor, tocar na raiz das árvores. Olha quanta coisa é possível fazer com as crianças bem pequenas sem gastar nem R$1 para isso. A gente só precisa demandar um pouquinho do nosso tempo para estar com as crianças no tempo presente, ao invés de apenas deixá-las fazendo o que elas bem entendem. Mas a gente vai ali conversando, rindo, mostrando os pássaros, ouvindo os sons e permitindo que a criança se desenvolva. Você não precisa ficar o tempo todo falando com ela, apenas coloque ela no ambiente e permita que ela explore. Não se preocupe com a roupa que vai sujar. Não se preocupe se fizer um raladinho ou outro, porque isso é normal da infância. Apenas preocupe-se em permitir e observar, para que você entenda quais são os interesses da criança naquele momento. As crianças um pouco maiores já gostam de mais conversa, já gostam de conhecimentos um pouquinho mais profundos, então de 3 a 6 anos, elas vão refinar os sentidos que já foram desenvolvidos até os 3 anos e por isso elas ainda precisam de atividades sensoriais, mas elas vão querer fazer atividades de vida prática. Elas vão querer fazer atividades de arte, pintar, desenhar, fazer dobraduras e elas vão querer te ajudar, elas vão querer estar com você. Então, permita que a sua criança esteja pertinho de você. E quando você traz as atividades pedagógicas, como a gente falou, os brinquedos que vão ajudar a criança a se concentrar, você vai perceber que ela vai ficar quietinha. E nesse momento, a gente fica tentado ali a dizer: olha, você está ali concentrado, que lindo, parabéns pelo seu trabalho. Só que isso tira a concentração da criança. Então, quando você perceber a sua criança concentrada numa atividade, quando você perceber ela ali envolta na brincadeira, não atrapalhe, apenas observe. É uma das coisas mais difíceis de fazer enquanto adulto preparado, como diz Maria Montessori. Mas aos poucos a gente vai aprendendo a importância da observação
E como é grande o benefício disso para os nossos filhos. Quando eles precisam de ajuda, eles pedem e aí a gente pode auxiliar. Ou quando você percebe que ele está ali começando a se frustrar porque não consegue fazer determinada coisa, você pode dar uma pequena ajuda, mas permitir que ele termine, como colocar uma meia ou um sapato. Você pode colocar metade e a criança termina de puxar e você pode dizer no final, olha, você conseguiu. Então, não se esqueça, atividades Montessori não são atividades que vão demandar de grande tempo para serem feitas ou de muito dinheiro. São atividades que vão precisar apenas da sua presença e da sua observação e interesse pela sua criança. Se esse vídeo te ajudou, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e a compartilhar com algum amigo, alguma amiga que também tem crianças pequenas e precisam saber como escolher brinquedos para as suas crianças a fim de ajudá-las a se desenvolver. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo.